gente boa, querida. Eu estou feliz, me dá uma alegria extrema de abrir o coração, a mente, olhando para o Evangelho e compartilhando essas insondáveis riquezas da graça, do amor e da verdade do Evangelho de Jesus. E que tem o poder de libertar a cabeça, a mente, a alma, transformar as psicodinâmicas do interior da gente, botar raízes, plantar a eternidade no coração de cada um de nós. Então hoje nós vamos continuar em Mateus, no capítulo 17, versos 22 e 23, mas eu farei questão de ler cada um dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que falam exatamente deste mesmo momento, na mesma situação de contexto posterior à transfiguração, à cura do jovem possesso, ao lunático, sobre o qual nós falamos na semana passada. Uma vez que isso acontece, eu vou começar pelo texto de Lucas. E aí eu quero que quem puder abra em Lucas 9, do verso 43 ao verso 45, que tem uma nesga de informação que vai ajudar você a entender melhor as coisas. Olha só, o verso 43 de Lucas 9, uma vez que o garoto ficou livre daquele lunatismo com consequências neurológicas e do oportunismo demoníaco que se apoderava da fragilidade dele e exacerbava todas aquelas condições, tanto a epilepsia quanto as deficiências de natureza neurais, neurológicas, e ainda tinha esse terceiro elemento, que é essa presença alienígena, maligna, que é a que gerava essa compulsão suicida no garoto, que se jogava no fogo, que vivia todo queimado, ou se jogava na água. Recuperaram-no, resgataram-no diversas vezes porque ele se afogava, e o pai, aflito porque isso acontecia a vida inteira, leva-o até Jesus. Aí tem todas aquelas histórias com os acadêmicos da incredulidade que estavam lá povoando a mente dos discípulos de Jesus com dúvidas e criando divisão no meio do povo, de modo que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio porque ficou mais um clima de disputa entre os acadêmicos da incredulidade lá de Jerusalém, os escribas, os professores, os mestres, os exegetas, os hermeneutas da religião, brigando com os 9 apóstolos que tinham ficado embaixo, e eles ainda imaturos, pegavam corda e a multidão se dividia, e o pai do garoto ali esperando que eles orassem pelo menino para ele ficar curado, e não tinha clima, não tinha espírito, não tinha alma, não tinha concentração, todos dispersos. O que os acadêmicos da incredulidade queriam, eles conseguiram, dividiram o grupo, dividiram o povo, pautaram outros temas que só geravam mais conflito, rixa, polarização, desavença. E quem é que terá autoridade espiritual, sendo ainda tão imaturo do jeito que eles eram, para expulsar, para curar, para libertar um ser humano de uma convergência tríplice, de um problema que não era tão simples, que tinha uma conjunção de fenômenos. Esse garoto é quase uma síndrome ambulante de agonias variadas, até que Jesus chega, toca os escribas, os acadêmicos da incredulidade, repreende: o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês só servem para isso?
como abutres da alma dos outros. E aí vai e liberta o garoto depois de fazer uma anamnese e cura o menino. O pai do garoto entra num estado dramático de felicidade. Foi aí que ficaram, e todos, diz o texto de Lucas, correspondente a essa narrativa de Mateus 17, em Lucas se diz, no verso 43 do capítulo 9, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Isso não é uma palavra pequena. A gente há de convir com uma palavra poderosa. Para eles foi algo majestático, poderoso. Foi de uma soberania. A palavra é essa, de uma soberania, de uma realeza espiritual, de uma autoridade suprema, que eles não tiveram como designá-la, a não ser definindo-a como majestade. A majestade desse que tinha acabado de descer da transfiguração, que ninguém sabia o que tinha acontecido, porque ele proibira os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que subiram com ele, de contarem aquilo para qualquer pessoa, até que acontecesse a ressurreição dos mortos. Portanto, eles não tinham falado, mas o povo que ficou ali, que assistiu toda a balbúrdia a noite inteira, e ver Jesus repreender o espírito maligno, o pior de todos eram os acadêmicos da incredulidade, os doutores da teologia, os divisores da alma, os diábolos, dividindo corações, satanases, os opositores do bem. O que o homem estava pedindo pelo seu filho era a cura. Não tinha por que se opor a tal coisa. Tem que estar mesmo imbuído de um espírito muito maligno. E o povo, que, como eu digo, sempre é uma manada, que não sabe para onde vai. E Jesus passa por cima daquilo tudo, concentra o foco no menino e na angústia do pai do menino e o cura. Então todos, vendo aquilo, ficaram maravilhados. Quando Jesus pegou o garoto que tinha caído como morto, o levantou, ele abriu os olhos, pela primeira vez livre de todos aqueles fenômenos, e o entrega a seu pai, que o tem agora pela primeira vez com tranquilidade, depois de ter vivido anos como codependente das dependências que as condições do garoto impunham sobre ele, pai, sobre a família inteira e sobre quem quer que viesse a cuidar dele em qualquer conjuntura. Todos, povo, os discípulos e, obviamente, os acadêmicos da incredulidade dão, porque eles não dão nunca o braço a torcer. O máximo que eles fazem é calar. Calar e dizer o que a gente vai dizer. É melhor calar, porque senão ele atropela a gente com alguma outra coisa e a gente vai sair daqui com o rabo enorme, não entre as pernas, mas reenfiado num lugar de embutimento. Então é melhor a gente ficar calado. Mas os presentes, que não estavam com o coração bloqueado, nem fechado, nem empedrado, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus manifesta em Jesus. Esse é o Espírito, essa é a estupefação, essa é a gloriosidade, essa é a resplandecência, essa é a luz, essa é a aura, esse é o esplendor, esse é o halo de glória que está presente em volta de todos. Embora os olhos não vissem, os espíritos sentiam a suspensão que aquela ação de Jesus tinha gerado com a libertação de todas aquelas presenças malignas, tanto a espiritual
quanto as encruadamente na doença epilética dele, na condição neural, tanto quanto a repreensão aos acadêmicos da incredulidade que covardemente se calaram como sempre. Bom, é majestade a palavra que Lucas usa para designar esse momento de glória extrema. Tomou conta da mente e do coração de todos eles. Aí olha só, continuação do verso 43 em Lucas 9 diz: como todos, quando você lê todos, exclua os acadêmicos da incredulidade, porque eles são invergáveis, inconversíveis, incuráveis. Esses estão como o faraó, com o coração endurecido para qualquer que seja o sinal, o prodígio, a maravilha, o milagre, a graça, a compaixão, a salvação, a libertação manifestos. O coração deles é, de fato, como essa pedra que de coração só tem a aparência, mas é pedra pura. Era assim o coração deles e de tantos quantos como eles se tornem na mesma presunção teológica e de conhecimento de Deus, sem nada de Deus no coração. Como todos se maravilhassem dessa majestade divina, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia e de tudo que ele realizava, e de como ele operava essas coisas sem choque, sem gritaria, sem alarde, sem confusão, sem Babel, sem ninguém. Na presença de Jesus, quem caía tremendo era sempre gente possessa, um lunático epilético. Gente normal não caía. Quando você vê nesses grupos todos o pessoal caindo aí dizendo que é Espírito Santo, eu digo a você, Espírito Santo, nada. Em alguns casos eu vejo eles estão possessos. Dentro da igreja está cheio de gente possessa de espírito maligno dentro dessas igrejas loucas. Como está cheio de gente doente, cheia de gente nervosa, está cheio de gente condicionada, preparada, gente instruída, já pré-condicionada, num estado de propensão prevalente a manifestarem aquele tipo de comportamento, sem falar que eu próprio conheço alguns que recebiam salário e recebem salários de alguns desses pastores e igrejas para fazerem o papel do endemoninhado na hora do estalar dos dedos. E não é pouca gente não, tem 2, 3 contratados que puxam a fila e os outros dodóizinhos vão todos atrás, no condicionamento e na histeria. E eu digo isso e diria de qualquer um deles, que eu sei quem faz isso e para quem faz isso. E vocês vão e embarcam, ai Jesus. Pois bem, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem do que Jesus fazia. Disse Jesus aos seus discípulos: agora que está todo mundo em estupefação, em perplexidade, louvando-lhe a majestade, louvando-lhe a majestade. Aí Jesus sabe o risco que o louvor à majestade produz. Como tem gente que subitamente fica tão condicionado pela majestade de Deus que esquece de Deus, pela manifestação do poder de Jesus que fica buscando o poder e não Jesus, pela manifestação da bênção de Jesus que ficam muito mais ávidos pela bênção do que por Jesus. Então ninguém precisava ensinar para ele como era a natureza humana, a doença humana, o condicionamento humano, a idiotice humana.
Então, vendo ele que isso tinha se instalado naquele grupo que estava ali, diz o verso 44, que ele afirma: fixai nos vossos ouvidos. Fixai nos vossos ouvidos. Na maioria das vezes ele diz fixai nos olhos. Aqui ele diz fixai nos vossos ouvidos. Deixa isso entrar na mente de vocês, se tornar um eco eterno dentro de vocês. É por isso que ele também sempre começa dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Porque não é nem tanto pelos olhos que a gente fixa definitivamente as coisas, mas aquilo que a gente ouve com um bom coração tem o poder de não ficar distraído com a manifestação imagética dos cenários e entra pura como imagem não definida, entra como cognição pura no cérebro, na mente, no coração, nos alojamentos dos ecos eternos da verdade no ser. E ele diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Prestem atenção nas seguintes palavras. E aí ele diz, de novo, repete outra vez. Todo mundo tão entusiasmado, maravilhados, louvando a majestade de Deus, os próprios discípulos embasbacados. Aí ele diz: não, esse pessoal é capaz de ficar tão anestesiado que vai esquecer o cerne da mensagem, da missão e do que eu estou fazendo aqui. Até aqui eu ensinei o Evangelho para ser vivido e praticado no cotidiano humano. Agora eu vou ensinar uma outra coisa. Eu estou começando uma outra etapa, virando uma página, começando uma nova pedagogia. É um novo tempo de fixação no ensino novo para eles. Eles têm uma dificuldade brutal de aceitar por muitas razões, como eu já expliquei aqui diversas vezes. Está tudo gravado aí no YouTube. E eu não vou repetir hoje outra vez, porque não é possível, né? Eu tenho que repetir toda vez a mesma coisa. Tá aí, vai lá e veja. Então, ele diz: está na hora de trazer, de furar esse balão da majestosidade, da maravilhosidade de Deus, eles olhando para essa realidade sublime, sem botarem os pés no chão, sem olharem para onde pisam, porque a cruz é um caminho no chão mais cruento da vida. E o que ele estava ensinando, a página que ele já tinha virado e já vinha falando sobre o mesmo assunto, e toda vez que falava tinha alguma objeção. O Pedro dizendo: isso jamais te acontecerá, e ele repreendendo, dizendo: arreda Satanás. Ou então Pedro de novo dizendo: aqui está tão legal na transfiguração, vamos ficar por aqui mesmo. Eu faço 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, a gente fica aqui. Nada de descer, nada de ir para Jerusalém, vamos ficar morando nesse Monte Hermon. Vai ser tão mais gostoso. Tu és o Cristo lindo de Deus. E ele que é Cristo, como eu disse, sem cruz. Aí depois vem aquele papo de Elias. Mas escuta, Elias não vem antes da explicitação do Cristo e restaura todas as coisas, de modo que o caminho do Cristo é só ir em tapete vermelho até o trono.
Aí Jesus disse, não, cara, Elias vem primeiro e eu vos digo que já veio. E fizeram com ele tudo quanto quiseram, porque não o reconheceram e o mataram. E aí eles, com cabecinha de pedra, cérebro de pedra, entenderam que Jesus tinha lhes falado acerca de João Batista. Em outras palavras, o Elias que veio não subiu aos céus num aparato luminoso chamado de carruagem de fogo. Era um aparato como aquele que apareceu a Ezequiel, uma roda dentro da outra, só que esse com um contorno aparatoso diferente. Mas era um aparato de uma outra natureza, que não nossa, humana, feita de outra energia, mas que tinha também o poder da visibilização. E foi nisso que Elias foi levado aos céus. Agora, João Batista foi levado ao cárcere e deceparam-lhe a cabeça. Então, nem a alternativa do João Batista que viesse em nome de Elias, ou do Elias que viesse como João Batista, preparasse o caminho, reformasse tudo para Jesus andar no tapete vermelho até ao trono, em Jerusalém, no Sinédrio, e depois em Roma e no mundo inteiro. Jesus liquidou com isso e disse, olha, o meu Elias se chama João Batista e o destino dele não é subir numa carruagem, num aparato de fogo, para dimensões, para páramos siderais ou dimensionais ou interdimensionais. Não, o meu Elias se chama João Batista e foi decapitado. Ele é um Elias de acordo comigo, que serei crucificado aí outra vez. Todo mundo literalmente brocha lá na transfiguração, mas eles estão sempre tentando arranjar uma alternativa para terem um Cristo sem cruz. Como Edir Macedo me disse, na minha igreja, Cristo não tem cruz. Cruz dá azar, cruz faz todo mundo querer ficar bonzinho, misericordioso, solidário, generoso, pensando sempre no perdão dos pecados que já está feito, definitivo. Eu quero um pessoal que não tenha essa esperança aqui dentro. É um pessoal que esteja devendo todo dia, que não tenha nada paga, que eles tenham que pagar diariamente, meter a mão no bolso e botar a grana para mim. Cristo atrapalha, o Evangelho atrapalha, a cruz atrapalha. A palavra que ele usou para mim foi dar azar. E ele fez escola, que está aí. Tomou conta praticamente quase de todo mundo. Cristo sem cruz. Aí Jesus, sabendo que essa era a tendência natural, e como agora eles estão num momento de estupefação, os três que tinham com ele subido ao monte da transfiguração estavam em perplexidade calada porque Jesus mandou eles ficarem quietos. Os 9 de baixo, que estavam frustrados, agora o viram chegar e libertar o menino, alegrar o pai do garoto, calar os acadêmicos da incredulidade, sossegar o povo, deixar todo mundo em estupefação, maravilhada e celebrando a majestade de Deus. Ele diz, o próximo passo é que outra vez esses meus discípulos vão arranjar uma proposta de um Cristo sem cruz. Então, antes que aconteça isso, ele diz, fixem bem nos ouvidos. Vocês estão maravilhados com o que os olhos de vocês viram. Agora eu quero pedir que vocês abram a audição e o coração e guardem isso na alma para sempre. Fixem nos vossos ouvidos as seguintes palavras, a saber, aí ele as pronuncia, que eu, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, de gente como esses doutores e acadêmicos da incredulidade.
de gente como esse povo manada que muda de opinião, não importa a situação nem a condição, dependendo de quem grita mais, eles se enfileiram com a multidão, porque tem gente que veio ao mundo para ser parte de uma manada, que parece que não sabe viver sem ser apenas gente mugindo e seguindo atrás da manada. Infelizmente, a maioria absoluta do planeta não passa de manada, infelizmente. Então eu não vou confiar na manada, nem nesses discípulos que querem um Cristo sem cruz. Fixem nos ouvidos, o Filho do Homem está para ser entregue. Porque quando ele diz isso não é para daqui a 10 anos, nem para quando eu ficar idoso. Eu não ficarei idoso. Eu morrerei jovem. Vocês verão isso daqui a um tempo e não muito tempo. O Filho do Homem está para, significando dizer, não há um interregno de tempo longo entre o dia de hoje e o tempo em que os meus martírios, torturas, dores, açoites, humilhações e crucificação vêm acontecer. Eu estou indo para ser entregue na mão dos homens e eles vão pintar e bordar. Como quando chegar lá a gente vai ver. Mas todo mundo, de um modo ou de outro, já sabe. Eles, porém, eles são os discípulos. Porém, ouvindo isto, olha só o que diz agora aqui o texto de Lucas. Não entendiam isto. Cara, Jesus está falando aramaico, que era a língua que eles falavam, que eles entendiam. Não era um problema de articulação oral, de construção linguística, não era um problema vocabular, não era um problema de uma fraseologia sofisticada demais para eles captarem e entenderem. Não. Operava essa dificuldade no nível subjacente, profundo, num encrostamento abaixo da superfície imediata, na mente e no coração deles. Eles, porém, não entendiam isto. E não adiantava dizer e repetir, não entendiam. Como a gente está vivendo uma época em que, tirando por mim mesmo, eu digo a mesma coisa há muitos anos, todo dia. E eu vejo pessoas que houve tempos em que aparentemente entendiam e os anos passaram e eu vi o comportamento que elas adotaram e eu vi que elas nunca entenderam nada. Nunca. Qualquer coisa as desvia daquilo, eles não se fixam, porque eles não querem se fixar. Eles não ouvem, porque eles não querem ouvir. Eles têm ouvidos, mas eles não querem transformar o que lhes entra pelo aparelho auditivo num eco eterno da voz imorredora de Deus no coração. Eles, porém, não entendiam isto. E foi-lhes encoberto. Já que eles não querem, eles repreendem Jesus, eles querem um Cristo sem cruz, manifestaram isso em diversas ocasiões, toda oportunidadezinha que tem de criar uma glória para Jesus. Sem cruz é o que eles querem. Isso está pré-determinado no coração deles. Eles tinham, de certa forma, abraçado essa fantasia ensinada pela escatologia dos judeus de que o Cristo viria uma vez só, e como eles criam, os discípulos, que Jesus era o Cristo, então ele não iria voltar uma segunda vez, ele tinha vindo para ficar.
E depois que fizesse todo esse bem, ensinasse toda essa bondade, ele então iria partir para dentro e chamar as legiões de anjos e tomar conta de tudo e de todos e ser o rei do mundo. Essa era a escatologia judaica. Eles tinham ouvido nas sinagogas e falavam aqui e ali, ouviam no mercado, em todos os lugares. E essas coisas que a gente ouve na infância são repetidas na adolescência, na juventude, nas sinagogas, nas igrejas, nos cultos, nas escolas dominicais, nas células, nos eventos, nos congressos, as mesmas pessoas repetindo. O Evangelho mostra que nem Jesus arranca. É um negócio horroroso esse poder que a religião tem de criar esses fanatismos absolutamente condicionantes que nem a repetição de Jesus para os seus apóstolos consegue arrancar da mente deles. É uma coisa muito difícil você tratar do arraigamento fanático na mente do coração. Por isso é tão fácil explicar para ateus, para agnósticos, para gente aparentemente desinteressada e outros efetivamente desinteressados de religião, de catequese, de dogmas e de doutrinação. Esses são aqueles que, quando você expõe as realidades celestiais a eles, são os que mais rapidamente acolhem no coração. Agora, crente, se passou por um processo, e tanto mais difícil será, quanto mais longo tiver sido o processo de condicionamento. Aí eles ficam como que impedidos de entender. Não entendiam isto, e foi-lhes encoberto. Foi-lhes encoberto para que não compreendessem. Agora, é Jesus que não quer que eles compreendam? Jesus está brincando com a cognição deles? É claro que não. Foi-lhes encoberto pelo processo, pelo fenômeno cognitivo ao qual eles aderiram tão profunda e fanaticamente que isso se transformou num impeditivo profundo e total. Para a compreensão deles, não é Jesus cegando-os de propósito para que eles não enxergassem nada. Jesus está insistindo, repetindo, e não está brincando de dar aquela informação. Mas quando a gente não quer, a gente não aceita. Quando a gente não quer compreender, não quer entender, não quer abraçar, não adianta. É por isso que a redundância de Jesus é menos redundante do que a gente pensa quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como quem tem olhos para ver, enxergue. Porque a gente determina o que a gente quer ver, não quer ver, quer ouvir, não quer ouvir, quer acolher, não quer acolher. E não adianta que se repita e nem quem repita. No caso aqui é Jesus falando, é só Jesus falando desse tema, mas não adianta, o coração está endurecido. Os ouvidos estão entupidos. Eles não querem que seja desse jeito. Por isso eles se auto-impediram de perceber o que Jesus faz força para que entre neles. Faz parte da pedagogia nova de Jesus. É ensinar, é bater, é rebater, é aprofundar, é estaquear profundamente essa consciência na mente e no coração deles, mas eles não estavam querendo. Foi-lhes encoberto para que não o compreendessem. E temiam interrogá-lo a este respeito, porque já tinham visto que Jesus estava cansado.
de falar no mesmo assunto e eles dizerem: ah, não, contigo não, ou Elias vem antes, vai restaurar tudo, ou aqui tá tão bom, vamos ficar morando aqui, nada de ir para Jerusalém, nada de cruz, nada disso, encontrando desculpas e pretextos, um Cristo legal, cheio de cura, de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas, mas sem cruz, sem perdão dos pecados, sem levar a iniquidade de nós todos, sem ser moído pelo Pai, sem carregar sobre si as nossas dores, angústias, iniquidades, sofrimentos, padecimentos. Não, nada disso. A gente quer aqui soberano, majestoso. Tinham acabado de usar a palavra majestoso, que é aplicada a rei. A expectativa era majéstica, é de que dali para frente ele andasse na direção dessa majestade. Especialmente os que o tinham visto na transfiguração, diziam: meu Deus, está tudo pronto. A cenografia ele já nos mostrou qual será, então para que essa tal de cruz? Para que eles não tinham entendido ainda Isaías 53, nem todos os textos dos profetas, como Isaías, como Oséias, como Amós, ou como Zacarias, no capítulo 2, que falavam desse que levaria sobre si e tiraria a iniquidade da terra, como Zacarias diz, num só dia, na cruz. Não. Isso não. E eles resistiram tanto que um véu caiu na face deles, como diz Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, nos versos 3 do capítulo 3 e 4, especialmente já no 4º capítulo de 2 aos Coríntios, Paulo diz: eles não conseguem enxergar o que Jesus fez, enquanto eles se deixam orientar por Moisés e pela lei de Moisés. Só quando eles se convertem exclusivamente ao Evangelho de Jesus é que o véu é rasgado. Assim como foi o grito da cruz que rasgou o véu do santuário de alto a baixo, tem um véu de bloqueio cognitivo na mente das pessoas que determinam no coração o tipo de Cristo que eles querem, o tipo de Jesus que eles aceitam, o tipo de Jesus que os satisfaz, o tipo de Jesus cujo resto do script eles podem escrever, o tipo de Jesus cuja narrativa de evangelho eles estão produzindo para Jesus viver. Porque no fim e ao cabo, é exatamente isto que está acontecendo e que acontece no coração dos que vocês veem à nossa volta. O mesmo fenômeno está em plena manifestação. E aí, Lucas diz que eles também temiam interrogá-lo a esse respeito, porque, na realidade, eles sabiam qual era a resposta. Arreda, Satanás. Deixem de ser incrédulos. Ou eles sabiam o que viria de Jesus se eles levantassem aquela argumentação da não cruz. Então, há uma quase inocência e há uma deliberação dissimulada no coração deles. O que há é ambivalência, ambiguidade. A prova disso é que eles sabiam tanto o que Jesus queria, e ao mesmo tempo era tudo que eles não desejavam, que eles não queriam nem mais estender o assunto, porque ficavam temendo interrogá-lo. Aí você vem aqui para Marcos comigo, venha para Marcos, no capítulo 9, e você vai ver a mesma narrativa que a gente acabou de ver em Lucas, aqui em Marcos. E diz assim: depois que Jesus libertou o menino e o entregou ao seu pai,
mesma sequência. Tendo partido dali, aqui não está dito como a multidão disse, que majestade, que glória, que coisa maravilhosa, que divino. Não, em Marcos tudo é mais seco e objetivo. E no verso 30 do capítulo 9 diz, e tendo partido dali, passavam pela Galiléia, porque eles estavam lá no extremo norte, no Monte Hermon. Então eles começaram a descer na direção do mar da Galiléia, de Cafarnaum e das outras cidades costeiras. Partindo dali, passavam, atravessavam, desciam a Galiléia, do sopé do Monte Hermon na direção do mar da Galiléia, que é bem mais baixo. E não queria que alguém do povo das aldeias o soubesse, nem tampouco os acadêmicos da incredulidade, que eram verdadeiros satanases que só chegavam para perturbar, para querer discutir teologia, escatologia e provar para os outros que ele não era quem todo mundo estava começando a crer que ele pudesse ser. Não queria que ninguém o soubesse. Por quê? Porque ele tinha virado uma página que nem todo mundo iria entender. A multidão não entenderia. Não era algo para ele pregar para a multidão toda, porque a multidão não entenderia. Os discípulos, os apóstolos escolhidos pelo nome, que andavam com ele todo dia, que comiam, dormiam e viviam ao lado dele, não entendiam, não aceitavam a cruz. Imagina se o povo iria dizer, ai, que lindo, vai ter a crucificação, e pelo que é mesmo, hein? É para levar os pecados do mundo, ai, que maravilha, seremos perdoados. Não. Ele sabia que ninguém queria conversar sobre aquilo, como não querem conversar sobre isso hoje. Tendo partido dali, passava pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse. Por quê? E aqui o verso 31 responde, porque ensinava aos seus discípulos, apenas aos discípulos. Se ele conseguisse fazer, presta bem atenção, se ele conseguisse fazer aqueles 12 discípulos, pelo menos aqueles 12 discípulos entenderem a cruz, ele já estava satisfeito. Não era nem entender o que ele ia fazer, o que a cruz ia realizar, porque Pedro, por exemplo, levou anos para compreender a largueza, como Paulo dizia, escrevendo aos Efésios, a altura da cruz, a profundidade da cruz, a largura e o comprimento. Eles levaram anos para entender a plenitude. Paulo foi quem primeiro entendeu e entendeu para dar aula de cruz a eles para o resto da vida. Porque chegou só a um ponto que eles entenderam que era básico, que a gente vê no chamado querigma, que são aquelas pregações narrativas sobre a morte e a crucificação de Cristo, que você encontra em Atos 2, Atos 4, Atos 6, pregação de Estevão e algumas outras vezes onde o querigma é anunciado ali em Atos. Mas não tinha aplicação da cruz. Tinha muito mais um discurso sobre a crucificação do que sobre o significado universal, espiritual, da realização diante de principados, potestades, dimensões, poderes e todas as criaturas universais que a cruz é e se apresenta e aparece como vértice de toda e qualquer expressão de criatura desta natureza ou de qualquer outra natureza universal. Tudo tem na cruz o seu ponto de convergência, porque o primeiro grito de Deus na criação não foi haja luz e houve luz, foi haja cruz e houve cruz. É da cruz que tem todas as explosões de criação de universos, tantos quantos existam. Ele, todavia, sabia
que a multidão não iria entender. Primeiro ele tinha que conseguir fazer aqueles 12 compreenderem. Não queria que ninguém participasse porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia a mensagem da cruz: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Então a primeira coisa chocante para os discípulos: Jesus entregue na mão dos abutres, dos acadêmicos da incredulidade, dos membros do Sinédrio, desses assassinos teológicos? Não, não, não. Pedro sente coceiras dentro de si quando ouve isso: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão. Matarão. Vocês vão olhar para o meu corpo e eu estarei morto, 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 morto. Mas 3 dias depois da sua morte, o Filho do Homem ressuscitará de entre os mortos. Aí olha só o que diz aqui em Marcos 9,32. Eles, contudo, não compreendiam isto. Eu já expliquei, falando em Lucas, da mesma passagem, há 10 minutos atrás, as razões. Não compreendiam porque estavam pré-determinados a não compreender e temiam interrogá-lo. Agora eles sabiam o que eles não queriam saber. Ou seja, o que Jesus pensava iria atropelar qualquer que fosse o antagonismo, porque ninguém o impediria de marchar para a cruz. Ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, impediria de marchar na direção da cruz. Aí, dito isto aqui, a gente vem para Mateus, que é onde a gente está seguindo, fazendo a sequência, e é onde nós vamos ficar por enquanto. Aqui em Mateus, no capítulo 17, é no verso 22 que a gente lê o mesmo texto de Lucas e de Marcos. E diz: curou o menino, mandou todo mundo embora, muita gente dizendo que coisa majestosa, que maravilha, que daqui para cima não pode ter caminho para baixo. Ele já atingiu esse nível de majestade suprema e sublime, e dessa glória ele não retrocederá. Aí o texto prossegue e diz, reunidos, o texto de Marcos diz, passando eles pela Galiléia. Aqui é reunidos na Galiléia, em algum lugar, entre o Monte Hermon e o Mar da Galiléia, o Lago de Genezaré e Cafarnaum e as cidades circunvizinhas, em algum lugar ali, no meio daquele caminho, eles pararam. E Jesus começou a ensinar, tipo assentados em algum canto, em alguma grama, em alguma sombra. Só Jesus e os 12. E diz, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Vai acontecer e não vai demorar. Por falta de aviso e de aprazamento relativo, é que eles não podiam ser surpreendidos, porque Jesus foi repetitivo. E então, quando ele for entregue aos homens, os homens, o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí preste atenção. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Aqui tem uma palavra final que nos ajuda a entender um princípio cognitivo importantíssimo. Quando a tristeza é muito profunda,
ela tem um poder extraordinário de produzir bloqueios de entendimento. Você nunca viu isso? Na sua vida, na sua família? Eu sou pastor, então eu gastei a vida, até o dia de hoje, ouvindo gente, drama humano, aos milhares, milhares e milhares. Meio século de angústia humana, todo dia, todo dia, todo dia. E uma das coisas que você constata é aquele processo de negação da verdade. O negacionismo, que a gente já viu aqui no Brasil, a manifestação coletiva de praticamente metade de um país inteiro cair no negativismo absoluto. E mesmo que chegasse um anjo do céu com uma vacina de Covid-19 dizendo essa aqui foi fabricada nos céus dos céus, pelos anjos, e eu vim trazer a fórmula para vocês ficarem curados dessa doença, eles iam dizer não. Nós te repreendemos em nome de Jesus, porque aqui nesse braço nós não vamos admitir isso. E aí, de repente, você vê milhões de pessoas. Tanto é que, por exemplo, quem mais morreu de Covid, estatisticamente falando, foram os pastores. Que eram os que diziam que no bracinho que mamãe beijou, vacina contra a Covid não vai entrar. E morreu mais do que todo mundo. Eram os que andavam sem máscara, eram os que diziam que não iam fechar a porta dos seus templos, que chamavam todo mundo para ir em desobediência às autoridades públicas e aos princípios da ciência. E o segundo grupo que mais morreu, estatisticamente, durante a Covid, por causa do negacionismo, foi o povo crente, que foi às igrejas. Aprenderam alguma coisa do que lhes aconteceu? Não. Continuam sem entender, continuam com o mesmo bloqueio, com o mesmo empedramento cerebral e cognitivo, não aprendem. Porque é algo que eles não querem e, além de tudo, é algo que os entristece. Na Covid era tipo assim, não, é a chance que nós temos de provar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos e para o mundo inteiro que nós somos o povo especial de Deus, como viu Silas Malafaia insinuar isso para o povo, que nós somos o povo especial de Deus e que Covid na gente não. É que esse povo aí é incrédulo, mas na gente nós temos um campo de força. Nós somos os discípulos, nós somos os escolhidos, nós somos os dizimistas, nós somos os louvadores, nós somos os que sustentam Deus no mundo. Nós somos as colunas de Deus, sem nós Deus cai na terra. Deus não subsiste no planeta se não houver a nossa insistência em botar a nossa grana, o nosso testemunho. Nós somos diferentes, esse vírus não chega na gente. E aí, olha só o que aconteceu. Mas não querem admitir, até o dia de hoje você mostra a estatística, esfrega assim, ó. Esfrega da cara de todo mundo, mas eles não querem acolher até o dia de hoje. São dados, são números, mas não querem. E aqui no caso da descrição feita por Mateus, uma das razões para eles não aceitarem o que Jesus dizia é que aquilo lhes entristecia o coração. Isso é muito forte. Eu vejo no curso da minha vida, e vejo hoje, todo dia, vejo nos comentários de posts que eu faço, aquela multidão, amém, 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 amém. Aí, de repente, entra um gaiato lá. E me dá pena, me dá dó daquele tipo de alminha
que você vai ver é o mesmo perfil. Se você clicar em cima, for ver lá quem ele é o mesmo cara que não publica nada, só segue para ficar perturbando e dando a opinião dele longa, falando as mesmas besteiras e acusando os que te veem diferente de serem cegos, que não enxergam como você é herege. E não adianta. Tem alguns que chegam, como eu li um hoje de manhã, disse: tudo que você falou tá certo nesse post, mas eu não aceito. E você não adianta nem perguntar por quê, porque ele não aceita, ele não gosta daquela mensagem. Toda baseada em Jesus, no Evangelho, no que ele disse, no que os apóstolos disseram, com evidências e evidências neotestamentárias, mas eles não aceitam. Porque eles aceitam só Moisés, eles aceitam só o Velho Testamento, eles aceitam só a punitividade de El, de Javé, de Jeová, do Senhor dos Exércitos, do Senhor dos Cacetes. Agora, do Cristo da misericórdia, da graça, do acolhimento e da misericórdia, não. É bonzinho demais, eles não são bons, por que eles vão querer um Cristo bom? Eles são maus, como é que eles vão poder querer um Cristo cheio de misericórdia, de bondade, de misericórdia, de compaixão? Quando eles dizem não ao Evangelho e dizem sim à lei dos apedrejamentos e das proibições do Velho Testamento, eles estão fazendo uma declaração de quem eles são. De como a piedade de Jesus não tem lugar na alma deles. Eles não gostam de perdão, de amor, de compaixão, de misericórdia, de inclusão, de bondade, de hospitalidade, de acolhimento, e chamam de miseráveis os que precisam disso. Então eles têm mais é que ficar lá com Moisés e escreveu, não leu, pedrada comeu. Agora você lê o Evangelho e diz: meu filho, foi Jesus que diz. Ele diz: pois é. Mas você não entendeu, tem que comparar isso com Moisés, tem que fazer uma média ponderada, senão fica bonzinho demais. Aí quando você fala que Deus é amor, Deus é amor, mas é também justiça. Como se no amor não existisse justiça. E como se na verdadeira justiça não tivesse que haver amor, porque justiça sem amor se transforma em justicismo iníquo, perverso e diabólico. E amor carrega justiça. Porque na mais extrema de todas as manifestações da manifestação da justiça no amor, o amor não podendo justificar perante os homens o que o ser humano equivocado fez, o amor faz o que Jesus fez com um dos malfeitores ao lado dele na cruz, não podendo dizer, não, ele nunca fez nada, porque ele fez sim. E Jesus não passa pano para essas coisas. Mas ao mesmo tempo que não passa pano, ele passa o sangue. E diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O amor dele justifica aquele que crê nele, que diz: eu não mereço nada de ti, mas eu creio que tu levaste, por causa da cruz, tu levaste os meus pecados, e eu estou perdoado, e eu estou morrendo ao lado do santo, do justo e do puro. Lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Lembra-te de mim, Jesus. O homem diz, com expectações de uma graça na qual ele não foi doutrinado, mas que brotou como geração espontânea do Espírito Santo no coração dele. E Jesus então volta-se para o lado e diz: hoje mesmo, hoje, enquanto o sol estiver se pondo aqui, tu estarás comigo no paraíso. Agora, eu queria deixar uma pergunta para você.
O TikTok aqui já acabou, já foi embora. Eu estou com o meu público real, que é o da plataforma do YouTube. E eu queria dizer o seguinte: tome cuidado com aquilo que você, aprendendo no Evangelho, deixa você triste. E aí eu concluo dando 1, 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, eu já conheci gente que me amava loucamente. Aí, toda vez que tocava num determinado assunto comigo, eu respondia as mesmas coisas. Era gente que tinha dificuldade de perdoar. Perdoar pai, perdoar irmão, perdoar gente da antiga igreja, perdoar quem quer que tivesse molestado a pessoa. Aí eu contava a história, por exemplo, do filho pródigo. Aí quando terminava, eu via a pessoa baixar a cabeça. Teve uma vez que eu vi a pessoa, inclusive, chorar. Dizer: ai, desculpa, meu pastorzinho querido, mas eu não consigo aceitar essa parábola. Esse negócio do filho que ficou em casa trabalhando, tem toda a razão. O pai não podia ter aceito aquele outro que foi embora, torrou a fortuna toda da família, agora volta e o pai põe um anel no dedo, manda matar um novilho cevado, veste-o com a melhor roupa, contrata a melhor banda da cidade, manda dar uma festa, começam todos a dançar. É claro que o filho que chegou do campo, que estava trabalhando, ficou com ódio, com toda a razão. Eu dou razão àquele filho, não dou razão a Jesus nessa história, não. E chorava de tristeza. Mas vocês vejam como às vezes tem coisas profundas plantadas no coração da gente que nem o Evangelho, sendo de Jesus, arranca da pessoa. Nem admitindo que aquilo vem de Deus, a pessoa se dispõe a se curvar e a acolher. Como também já vi gente que, por exemplo, com todo amor e respeito por mim, mas toda vez que me ouvia pregar naquela parábola dos trabalhadores na vinha, em que o dono da vinha ou do campo foi e contratou o primeiro grupo às 6 horas da manhã, que era a hora de começar o trabalho no nascer do sol, naquele tempo. Aí depois voltou às 9 horas da manhã e viu um outro grupo solitário na praça, desempregado, contratou também esse outro grupo. O único grupo para quem ele prometeu um salário de 1 denário pela jornada daquele dia de trabalho foi o primeiro, às 6 da manhã. Às 9 horas da manhã ele já não disse nada. Querem trabalhar? Não querem perder o dia? Vão lá para o meu campo que no final do dia vocês vão ser pagos, mas vão trabalhar. Aí quando deu meio-dia, lá vai o dono de novo do campo até a praça da cidade, encontra outros desocupados e diz: querem trabalhar? Aí os do meio-dia dizem: queremos, então vão que vocês vão ser pagos. Aí ele volta às 3 da tarde. Faltavam 3 horas para terminar o expediente. Encontra mais um grupo. Querem trabalhar? Eu remunero vocês. Vão lá para o meu campo. Não interessa o tempo que sobrou. Vão que eu vou tratar vocês de maneira adequada. E lá foram eles. Aí quando deu 5 horas da tarde, 1 hora para terminar o expediente do trabalho, o dono do campo disse: eu vou ver se tem alguém. Aí ele correu até a praça, chegou lá, ainda tinha um grupo de gente desocupada que estava por ali à toa. Disse: pelo amor de Deus, ainda falta 1 hora de sol. Vocês não querem ir trabalhar antes que o sol se ponha?
não querem trabalhar no meu campo, eu vou lhes pagar o que seja apropriado, vão. E eles foram. Quando deu 6 da tarde, o dono do campo chamou o seu gerente e disse: olha, está aqui o dinheiro, o saco de dracmas e dracmas. O dinheiro não era papel, eram umas patacas que eram equivalente a tanto X e Y, conforme as unidades de valor, as unidades monetárias do primeiro século, estabelecida pelos romanos. Pois bem, está aqui, pode pagar todo mundo. Começando pelos que iniciaram primeiro às 6 horas da manhã. Aí, disse, não, vamos fazer o seguinte, começa com os últimos. Os que chegaram a 1 hora atrás, deixa os que chegaram primeiro por último. É aquela velha máxima de Jesus que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pois bem, aí chamaram os que tinham trabalhado só 1 hora, 1 horinha. Venham aqui. Aí eles chegaram lá e o que é que eles receberam? Eles receberam uma pataca de 1 dracma, que tinha sido o que o dono do campo tinha prometido pagar a jornada inteira do dia para quem ele contratou às 6 horas da manhã. Peguem aqui e levem essa dracma. Aí chamou os das 3. Aí 1 dracma. Aí os que tinham chegado às 6 disseram, opa, se quem trabalhou só 1 hora ou só 3 horas recebeu 1 dracma, ele contratou com a gente e prometeu nos dar 1 dracma. Mas é claro que quando chegar na nossa vez, se a gente levar em consideração que quem só trabalhou 1 hora ganhou 1 dracma, quando chegar a nossa vez, nós vamos ganhar 8, 9, 10 dracmas. Aí os pagamentos foram feitos, chegou a vez do primeiro grupo e eles também ganharam apenas 1 dracma. E aí ficaram com ódio, se transformaram num sindicato, reclamaram contra o dono, isso é injustiça da tua parte. O cara disse, escuta, isso aqui não é funcionalismo público. Aqui é iniciativa privada. O dinheiro aqui é meu. Se eu começar a querer rasgar dinheiro, o que vocês têm a ver com isso? Se eu decidir ir aqui para a margem do Mar da Galileia e pegar uma pataca, um saco de dinheiro e jogar todo no meio do Mar da Galileia, que mal eu estou fazendo a vocês especificamente? Eu não prometi que daria a vocês 1 dracma? Pega o que é teu e vai em paz. Eu estou te pagando o que eu combinei contigo. Agora, se eu quero fazer do que é meu o que eu desejar, o que vocês têm a ver com isso? E aí eu encontro essas pessoas que quando ouvem essa parábola entram em crise. É gente que me diz chorando, pastor Caio, eu não consigo, eu aceito Jesus em tudo, mas parábola do filho pródigo, a parábola dos trabalhadores ali na vinha, com aquela disparidade de pagamentos, eu não aceito aquele argumento. Não aceito. E choram. E você diz, mas meu filho, foi Jesus que ensinou, porque a graça é assim. A graça não leva em consideração o teu tempo de serviço. A graça leva em consideração o teu acolhimento da promessa de Deus. A graça opera segundo a promessa, a tua fé na promessa. E não o débito de Deus para contigo. Quem opera na base do débito é a lei de Moisés. A graça de Cristo opera na base da fé na promessa.
E quem trabalhou mais se tenha por privilegiado, por ter passado mais tempo trabalhando para Deus. Quem chegou no fim do tempo, como aquele malfeitor da cruz, que não teve tempo para nada, a não ser ouvir Jesus dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça é dele, ele faz o que ele quer, com alguém que olhou, viu Deus nele, creu na promessa e na misericórdia, pediu bondade e recebeu bondade. E o que você tem contra o amor de Deus? Mas eles baixam a cabeça e choram entristecidos. E assim eu poderia contar vários outros casos de gente que eu vejo no mesmo estado e se entristeceram grandemente. Porque alguma coisa viola o script da deformidade de caráter, da cultura paterna, severa, dura, das obediências às leis que foram impostas. Eles se submeteram anos e anos e anos e anos, aquele pastor, aquele grupo, aquela religião, e agora chega alguém como eu pregando a graça de Deus, que eu faço isso não de agora, mas tem 51 anos que eu prego a mesma mensagem, e os legalistas ficam com raiva. Porque todo legalista determina que ele vai escrever o script do que Deus vai ter que cumprir. E como vem Jesus e viola todos os scripts em nome do amor, eles se entristecem profundamente, eles se bloqueiam e eles não entendem, eles escolhem não entender, eles escolhem não acolher, eles escolhem não aceitar, eles escolhem se impedir de compreender. Porque se eles aceitarem, eles vão ter que praticamente se virarem do avesso. Tão doentes e empedrados e marmorizados que está o coração deles pela obstinação daquilo que nem diante de Deus eles querem trocar e nem aceitar e acolher como verdade. Senhor Jesus, eu te invoco, eu te invoco, eu te invoco, pedindo que o teu Espírito nos tenha ajudado a entender quem somos e como nós não somos diferentes, como as mesmas sutilezas, as mesmas membranas impenetráveis, os mesmos bloqueios, as mesmas blindagens, soldagens, as mesmas carapaças, os mesmos impedimentos cognitivos estão no nosso coração também. E é isso que nos faz seletivos. E é isso que nos faz escolher o que a gente quer do que Jesus ensina. E rejeitar o que a gente não quer acolher. A gente quer teologia do domínio, teologia da prosperidade, da confissão positiva, das muitas propriedades, das riquezas, da dominação sobre o nosso país. A gente quer uma proteção que só nós que frequentamos clubes eclesiásticos tenhamos e ninguém mais no mundo, que morra o mundo inteiro, como só nós é que vamos ser arrebatados para não vermos as tribulações que virão. Só nós. E não adianta Jesus dizer outra coisa, porque nós já aceitamos a nossa doutrina como sendo aquela a qual Deus tem que se submeter, e nós não vamos abrir mão do que desde pequeno nós acolhemos. Mesmo que Jesus explicite outra coisa, o nosso coração não consegue botar isso para dentro. Por favor, ajuda-nos a nos enxergarmos e a termos a coragem de acolhermos essa tua palavra, é o que eu te imploro. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém.